Pessoal, química, capítulo 12, tá? Reações químicas. Mas eu preparei um material aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vou só abrir logo ele aqui. Enquanto isso, já podem colocar o número, o nome, tá? Frequência. Ok, vocês estão vendo aí, visualizando a minha tela. Tudo normal. Vou abrir aqui no celular aqui para olhar como é que tá. Não. Estão visualizando, galera? Vamos para cima, né? Bom, gente, então a gente vai fazer o estudo das reações químicas, tá? Capítulo 12 aí. O que que trabalha as reações químicas? As reações químicas, ela tem alguns processos que ela precisa acontecer para que ela possa ser estudada. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da questão da afinidade, né? Por exemplo, como é que eu digo? Às vezes a gente diz assim, brincando, eu tenho uma forte atração por aquilo. Ou tipo, eu tenho uma afinidade muito grande por aquela pessoa, né? Ou então eu digo assim, eu gosto de algo, tá? Então a reação química, gente, ela é nada mais do que isso que a gente fala no nosso dia a dia. Uma reação química, para ela existir, ela precisa ter algumas coisas, algumas características. Por exemplo, afinidade. Sem afinidade, papai, não tem como ter reação química. Tem que ter afinidade, tá? Beleza? Outro passo importante para existir a reação química é você ter os choques das moléculas. Senão não tem reação química também. Tá bom? Choques das moléculas, interação entre elas. Tem que ter interação. Se não tiver interação, não tem como ocorrer uma reação química, tá? Então, a reação química ela é tomada dessas informações principais, certo? A gente já estudou várias coisas dentro da química que fica mais fácil se trabalhar quando a gente quer fazer uma pré-definição de reações químicas. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com as reações, a gente tem que entender como é que se processa uma reação química, tá? Então eu vou passar os slides aqui, aí a gente vai vendo como é que se processa aí o desenrolar da química, tá? Vamos lá. Ó, as reações químicas, por definição, é um processo na qual eu tenho uma ou mais substâncias, os reagentes, e se transforma em uma ou mais substâncias novas, que vai ser o produto, estão presentes em todos os momentos de nossa vida, ao nosso redor e no nosso organismo. Portanto, a manutenção da vida depende de uma série de reações químicas.
Não tá saindo meu áudio aí? Tá saindo meu áudio não, Letícia? Ah, pensei que não tava saindo, vala. Bom, então as reações químicas elas se processam assim, tá? Então vou aqui abrir aqui a tela do meu celular para mostrar para vocês como é que funciona esse processo da reação, para vocês entenderem, tá? Deixa eu só alterar aqui a câmera aqui e botar pro caderno. Ó, então tem aqui reações químicas, tá? E aí, o que que ele está falando? Ele está trabalhando basicamente com a reação química. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que seria uma reação química dentro da estrutura quimicamente falando. Ó, nós temos aqui que vai ser uma reação, vai ser uma seta. Antes da seta eu vou ter que eu vou chamar de reagente e o depois da seta que eu vou chamar de produto. Então, o que vai ser uma reação química para nós? O que vai ser uma reação química? Uma reação química vai ser RP, R de reagente, P de produto, tá? Isso vai ser uma reação química para nós. Reagente antes da seta, produto depois da seta. Foi o que a gente leu aí no slide, da qual ele quis explicar aí para a gente o que era reagente e o que era produto, tá bom? Então, reagente antes da seta, produto depois da seta, tá bom? Aí nós temos as leis ponderais, tá? A lei de Lavoisier e a lei de Prost, que exemplificam basicamente o que a gente quer trabalhar dentro das reações químicas. Olha, a leis ponderais, a lei de Lavoisier, um sistema fechado, a massa total do reagente é igual à massa do produto. Deixa eu explicar a lei da conservação da massa. Ó, lei da conservação da massa. Eu vou pegar aqui uma canetinha para a gente poder trabalhar de forma mais aleatória. Digamos que eu tenha dois recipientes aqui, ó. Recipiente 1, recipiente 2. Digamos que nesse recipiente aqui eu tenha 2 gramas de sal. E digamos que nesse recipiente aqui eu tenho 3 gramas de sal. Ó, uma reação, aí tem aqui a setinha. Quando eu fui observar no outro copo, no outro recipiente, no recipiente 3, eu observei que só tinha 1 grama. O que que era para acontecer, teoricamente? Se você tem 2 gramas aqui e 3 gramas aqui, o que que era para originar aqui? 5 gramas, não era não? Que era o produto? Era. Se eu tenho 2, eu tenho 3, 2 mais 3 dá 5, era para originar 5. Mas aí no final, quando eu observei, só teve 1 grama, quando eu fui pesar. O que que aconteceu quando eu reagi? Ora, o que aconteceu foi que a massa foi perdida. Se a massa foi perdida, isso aqui não é lei de Lavoisier, ou seja, não é lei da conservação da massa. Porque para ser lei da conservação da massa, eu preciso ter exatamente o que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto. Só tem um detalhe, gente, desse experimento aqui. Por que esse experimento deu errado? Porque o sistema aqui ele é aberto. Ó, sistema aberto. Então, a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, ela só funciona se o sistema for fechado. Se ele não for fechado, ele não funciona de jeito nenhum, tá? Para ele funcionar, ele precisa estar fechado. Tudo bem? Então, o que que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como é que funciona a lei de Lavoisier de maneira correta. Vamos lá. Vou mostrar aqui. É só ajeitar minha câmera, tá? Aqui do celular para me mostrar para vocês
como é que funciona o processo aí da lei da conservação da massa. Bom, digamos que eu estou na câmera do meu celular, tá? Estão vendo aí, né? Só um minuto. Bom, eu tenho aqui o recipiente 1, mais reagindo com o recipiente 2, produzindo recipiente 3. Digamos que aqui eu tenho 5 gramas, aqui eu tenho 5 gramas. Ah, os dois recipientes estão fechados. Terceiro também. Ou seja, 5 gramas no primeiro, 5 gramas no segundo. O terceiro vai ser 10 gramas, porque é a soma dos dois primeiros. Tomé, qual a diferença desse primeiro, desse teu primeiro, da tua primeira explicação para a segunda? Bom, gente, a diferença é que no primeiro eu tinha 2 gramas e 3 gramas. Era para dar 5, só deu uma. O que aconteceu aqui? O problema foi porque o sistema estava aberto. Sistema aberto significa dizer que a reação ela não funciona, a perca de massa. Agora, observando a lei de Lavoisier, se o sistema for fechado, ou seja, não há perca de massa. Então, eu tenho 5 gramas mais 5 gramas dá 10 gramas. Deu para entender? Então, se não houve perca de massa, pode ir tranquilo que dá certo. Tá certo? Então, é muito simples entender, não tem mistério não. Alguma pergunta, gente? Sim ou não? Não, né? Pronto, então a lei da conservação da massa é isso. Quando o sistema for fechado, deixa eu botar aqui, escrever aqui. Sistema fechado. Quando o sistema é fechado, não há perca de massa. Agora, se o sistema estiver aberto, há perca de massa. Tá bom? Então, qualquer dúvida aí, pode falar aí que a gente tira, tá bom? Então vamos aí à continuação do slide. Lei das proporções definidas. Joseph Louis Proust. Ele diz assim: toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, que também é mantida entre as substâncias presentes na reação química. Vamos lá que eu vou explicar agora a lei das proporções definidas de Proust. Digamos que eu tenho aqui, pega aqui no celular, digamos que eu tenho aqui uma reação, ó. Vou mostrar aqui a reação para vocês. Eu tenho S, que é o enxofre, reagindo mais o oxigênio e produzindo SO2. Ou seja, reagente é o SO2 e o produto é o SO2. Preste atenção, tá? Ele está dizendo lá na lei dele, o que ele disse na lei dele? Vamos lá ver lá de novo. Ele disse, toda substância presente apresenta uma massa constante em sua composição, que também é mantida entre as substâncias. Vamos lá, vamos dar nome ao boi. Digamos que aqui eu tenho 5 gramas, aqui eu tenho 15 gramas, total seria 20 gramas. Isso no ambiente fechado, certo? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que uma dessas massas aqui, ó, ela vai ser constante para que possa ocorrer o processo naturalmente. Por exemplo, aqui, ó, vamos botar o S como massa constante. Ou seja, aqui, ó, 5 gramas, que a massa foi constante, né? Aqui, a massa a gente vai dobrar. Quando dobra, ela vira o quê? 30 gramas. Se aqui, ó, o que aconteceu agora, ó? Eu tenho, no total, 35 gramas. É tipo assim, um fica constante e os outros mudam. Isso é a lei de Proust. Um fica constante e as outras mudam. Por exemplo, aqui eu dobrei e aqui a soma das duas foi dobrada também, né? Aqui não, porque aqui teve uma percazinha de massa, ó. Deixa eu só voltar aqui de novo.
Tá dando para entender, gente? Ou eu preciso repetir? Tudo depende de vocês aí. Se vocês acharem que tá beleza, deixa eu fazer a reação aqui de novo. Ver que eu vou ajeitar aqui a reação para a gente ver de novo. Foda. A internet aí ficou lenta, meu irmão. Só um minuto, viu, gente? Que eu tô tentando ajeitar aqui o arquivo. Ah, não dá pra pegar não. Beleza, então vamos lá. Eu vou repetir de novo a lei de Proust aqui, tá? Para ver se vocês conseguem pegar direitinho. A lei de Proust ela só é bem entendida se você tiver primeiro a lei da massa, né? Da lei da conservação da massa. Senão você não consegue entender a lei de Proust, porque uma depende da outra. Não, tá ligado, não tá não? A do celular? Tá vendo aí? Estão vendo, gente? Vamos lá. Vou explicar aqui de novo, tá? Digamos que eu tenho aqui, ó, carbono mais oxigênio produzindo gás carbônico. Pronto. Digamos que eu tenha isso aí, tá bom? Aí digamos que eu tenha 5 gramas aqui, 10 gramas aqui, o total dá 15 gramas, né? Tudo bem? Então eu tenho 5, 10, 15 gramas. 5 mais 10 dá 15. Isso aqui é a lei de Lavoisier, né? Agora vamos ver a lei de Proust, como é que funciona. A lei de Proust, ela diz que uma das massas tem que ser constante. As outras eu posso alterar. Mas, em linhas gerais, uma tem que ser constante. Tá bom? Então vamos para cima aí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar constante o carbono, tá? Ó, botei aqui 5 gramas. Pronto, deixei constante. Essa outra aqui eu vou dobrar. Deixa eu botar aqui 10 vezes 2 dá 20 gramas. Certo? Essa outra aqui, quando eu dobro, ela vira o quê? 30 gramas. O que, que a gente observou aí? Em linhas gerais, vamos lá. Ó, 5 mais 10 dá 15. Isso aqui é a lei de Lavoisier. E a lei de Proust? Permaneci um constante e os outros eu alterei. Ó, aqui eu multipliquei por 2, 10 vezes 2 deu 20. E aqui eu multipliquei por 2, 15 vezes 2 deu 30. Tá entendendo? Isso é a lei de Proust. A lei de Proust é você coloca uma constante e as outras você altera. Tudo bem? Deu para entender sim ou não? Se não tiver entendido, diga, por favor, para mim poder explicar de novo. Só se não tiver entendido. Se tiver entendido, a gente passa para cima aí. E aí? Não, pode alterar por qualquer valor.
É ele que vai escolher na hora da questão. Por exemplo, eu digo aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar outro exemplo. SO2, SO2. Olha aí, ó, o exemplo. 10, 30, aqui dá 40. Aí aqui, 30, 30, 120. Como é que alterou aí, Júlia? A lei de Lavoisier está sendo respeitada? Sim ou não? Sim. Ó, 10 mais 30 dá 40. Não é assim? Está sendo respeitada a lei de Lavoisier. E a lei de Proust está sendo respeitada? Tá também. Muito bem, Júlia. Ó, 10 vezes 3 dá 30. Aqui ficou constante. E aqui 40 vezes 3 dá 120. Entendeu? Então, depende do que você está analisando na hora. Tá bom? Deu para entender? Pronto. Então, beleza. Show de bola, então. Se deu para entender, vamos para frente. Isso aí é a lei de Lavoisier, lei de Proust. Tá bom? Bom, então, a gente continua aí na nossa demanda. Vamos lá, vou continuar aqui o slide. Reações químicas. Ó, as equações químicas é a representação gráfica informando o aspecto qualitativo e quantitativo de uma reação. Eu vou explicar tudo isso aí agora. Ó, eu acho que eu já até falei disso uma vez, mas vou falar de novo. Digamos que eu tenho essa reação aqui, ó. 2A mais 2B produzindo 3C mais 3D. Vamos interpretar a reação todinha. Se eu não me engano, eu já falei disso. Mas tudo bem, vamos de novo aqui, ó. Eu tenho uma seta, que é a base da química. Tenho antes da seta, que é o reagente. E tenho depois da seta, que é o produto. Então, tenho antes da seta o reagente. Depois da seta, eu tenho o produto. Isso é uma interpretação de uma equação química. Tudo bem? Então, a gente interpreta quimicamente falando assim, dessa maneira. Só que a gente vai olhar outras coisas também. A gente vai olhar outras coisas também. Por exemplo, a gente vai olhar esse valorzinho aqui, esse númerozinho que aparece aqui na frente, ó. Tá? Esse númerozinho que aparece aí na frente, galera, ele tem um nomezinho, tá? Ele é chamado de coeficiente estequiométrico ou número de mols. Pronto. Ou seja, se eu fosse classificar o número de mols dessa reação, seria 2 mais 2, 4. Então, no reagente eu teria 4 mols. No produto, 3 mais 3, 6. Então, seria 6 mols no produto. Então, 4 mols no reagente, 6 mols no produto. Dá para entender? Então, gente, não tem. Interpretar uma reação química é uma coisa até. De uma maneira geral, é uma maneira até simples de identificar, porque não tem mistério, tá? A reação química, ela vem com a setinha na base, então você não vai errar nunca uma interpretação de uma reação, a não ser que você não tenha dimensão do que é uma reação química. Aí você vai sentir dificuldade. Mas se você sabe olhar para uma reação e dizer quem é reagente, quem é o produto, e o número de mols que a reação tem, morreu, você não vai errar nunca uma questão. Tá bom? Alguma pergunta?
Então, vou passar uma exemplificação aqui para a gente ver se vocês entenderam o que eu falei. Eu tenho aqui o exemplo 1, ó. Bota aqui 3A mais 2B produzindo 2C. Exemplo 2. Eu tenho 2AB produzindo 3AB, AC. Eu tenho, no exemplo 3, A mais 2C produzindo 4B. Pronto. Quero que vocês me digam na reação 1 quem é o reagente e quem é o produto. Vamos lá, por favor. Quero que os senhores me digam aí, por favor, as meninas, os meninos aí, quem é o reagente e quem é o produto dessa reação química aí. A primeira, ó. Pra gente poder andar. Se ficou entendido, você vai entender claramente aí como é que se faz isso aí. Alguém pode me dizer, no exemplo 1, quem é o reagente, quem é o produto? Sim ou não? Então tá, vamos para eu mesmo vou responder. Eu mesmo vou responder então, tá? Bom, gente, é o seguinte. Eu tenho aqui na primeira reação esses dois caras aqui, ó, o A e o B. Esse cara aqui que está antes da seta é o reagente. Então A e B são reagentes. O C, ele é o produto. Tá bom? Então vamos lá. Quantos mols eu tenho no reagente? Separadamente, ó. No A eu tenho 3 mols, mais. No B eu tenho 2 mols. Total de número de mols, 5 mols. Ou coeficiente estequiométrico. Já no C, no produto eu só tenho 2 mols. Então, 2 mols. Então aqui, 5 mols, 2 mols. Tranquilo? Alguma pergunta? Sim ou não? Beleza, Lisa. No exemplo 2, eu tenho aqui o AB e o AC. O AB é o reagente. O AC é o produto. Vamos para o número de mols. A AB tem 2 mols e o AC tem 3 mols. Ou 2 coeficiente estequiométrico ou 3 coeficiente estequiométrico. Tá bom? Aqui, no exemplo 3, eu tenho o A. Ó, quando não vier o número, significa que tem 1 mol. Mas aqui deixa eu descobrir logo reagente e produto. Reagente A e C. Produto B. Tranquilo? Perguntas? Não, né? Então vamos para cima então. Então, número de mols. Eu tenho 1 mol no A mais 2 mol no C. Total de número de mols, 3 mols. Aqui, no produto eu tenho 4 mols, total 4 mols. Pronto. Então, interpretei a quantidade de
reagentes e produto e a quantidade do número de mols. Ficou claro? Ficou claro, sim ou não? Sim, Gisele? Beleza. Ok, então. Então a gente... Vamos continuar, então. Vamos aqui, então, é o seguinte. Então, coeficiente estequiométrico, né? Reagente, produto, estado físico, gente, ó. Quando aparecer na reação, esses símbolos aqui, ó. Esses símbolos que tá aí no slide, G, S, L e V, significa que o G significa gás, o S significa sólido e que o líquido, L líquido e o V de vapor. Tá bom? Então, muito cuidado nas siglas das reações. Que assim fica mais fácil, fica mais fácil a gente trabalhar também com a nomenclatura dentro da reação. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma reação com esses estados físicos para vocês entenderem, tá? E aí não entendeu, por favor, pode, também não entendi. Repete de novo, por favor. Aí eu vou lá e repito, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui para a gente, tá bom? Bora. Digamos que eu tenho essa reação aqui, ó. NaS mais Cl. Aí eu boto aqui no ClG, produzindo NaClS. Olha aí, ó, essa reação. Vocês poderiam. Eu vou criar aqui para 2, 3, 2. Vamos lá, me ajudem. Quem é o reagente, quem é o produto? Nessa reação aí. 2Na mais 3Cl, setinha, 2NaCl. Quem é o reagente, quem é o produto? E aí? Quem é o reagente, quem é o produto? Bom, então eu vou interpretar tudo, já que vocês não querem falar. Ó, o reagente é o Na e o Cl. Reagente. NaCl é o produto. Ok? Vamos interpretar o número de mols. No Na eu tenho 2 mols. No cloro eu tenho 3 mols. Total, 5 mols. Aqui, no NaCl, 2 mols. Total, 2 mols. Agora vamos para os estados físicos. O Na, esse S significa sólido. O G, gasoso. E o S, sólido. Então só tem três. Quando eu for representar dentro da molécula, eu só posso representar de três maneiras, três estágios. Ou ele é gás, ou ele é sólido, ou ele é líquido,
ou ele é vapor. Então, são 4 estágios que eu posso representar, tá? Gás, sólido, líquido e vapor. Tudo bem? Esses são os 3 estágios da química. Show? Beleza, vamos para cima então. Que mais? Formação de precipitado é a setinha para baixo. Que é a formação de precipitado? Você fez uma mistura de uma solução, por exemplo. Você botou água e sal. Aí o sal ficou lá embaixo, precipitado. Aí na reação vai aparecer uma setinha para baixo, dizendo que o sal está precipitado. Certo? Quando você está reagindo com gás, por exemplo, tu reage o oxigênio mais um gás carbônico, ó. São substâncias gasosas, né? Se a setinha estiver para cima, ele está dizendo que o gás está se desprendendo, está subindo. Tá bom? Então, os símbolos na química, por enquanto. O G significa gasoso. O L significa líquido. O S significa sólido. Isso nas reações, tá, gente? E o V que significa vapor. Aí eu tenho a setinha para baixo, precipitado. Setinha para cima, desprendimento de gás. Desprendimento de gás. Aí, quando aparecer na reação um delta, significa aquecimento. Tá bom? Quando aparecer na reação 2 setinhas, uma indo e voltando, significa que a reação ela é reversível. Você pode criar ela e pode voltar para o estado original, tá? Quando na reação aparecer AQ, significa aquoso, ou seja, em meio à água, tá? E se aparecer esse símbolo aí, ó, lambda, que é como se fosse um Y de cabeça para baixo, eu tenho a presença de luz no meio. Tá bom? Então, essas são as representações químicas da qual a gente vem trabalhando e vai trabalhar aí para estudar as reações químicas. Tá bom? Pessoal, então, por hoje a gente fecha, tá? Essa primeira parte, muita informação. Mas aí, quando for na próxima aula, eu faço um breve resumo sobre isso de novo. Tá bom? Um abraço, cheiro para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.